Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Vamos achar o texto aqui. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. É um texto muito conhecido. Eu não poderia deixar essa série de ministrações passar sem ele. Mas é um texto que a gente pode tirar muita coisa dele. E que ele nos mostra as várias facetas do amor. E vários lugares onde eu manifesto esse amor. Então, nessa noite, eu quero ministrar um pouquinho a você a respeito desse texto. Pela primeira vez não coloquei um título na minha palavra, esqueci dele. Mas é que eu quero falar sobre tantas coisas que eu não sei se um título resumiria. Então, vamos deixar o versículo todo como título da palavra. Marcos 12:30, a palavra de Deus fala assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, olha só. Jesus, ele basicamente resume toda a lei e tudo que ele é e tudo que o Pai é nesse texto de Marcos. E ele fala que há um primeiro mandamento e que nós conhecemos de cor e salteado. Mas ele fala que há também um segundo mandamento que é como o primeiro, ou seja, está no mesmo nível de importância, de relevância do que o primeiro. Então nós entendemos que nós precisamos sim amar a Deus sobre todas as coisas e precisamos sim servir a Ele de todo o nosso coração. Mas nós também entendemos que nós precisamos amar o nosso próximo. Amar a pessoa que está ao nosso lado. Mas é engraçado que a Bíblia nos ensina a maneira que nós vamos amar essa pessoa que está ao nosso lado. E no mandamento ele fala, você vai amar a pessoa que está ao seu lado, o seu próximo, como a ti mesmo. Queridos, então eu entendo que há 3 lugares na nossa vida onde nós devemos manifestar o nosso amor. E esses 3 lugares são Deus, as pessoas que estão ao meu lado e eu mesmo. Acontece que muitas vezes nós queremos separar o amor como se tivesse maneiras diferentes de amar. Como se o meu amor a Deus, ele tivesse que ser diferente da maneira que eu amo a mim mesma e da maneira que eu amo as pessoas. E a palavra nos mostra, e o que Deus tem ministrado no meu coração, é que nós precisamos ter o entendimento de que tipo de amor Deus nos ama e derrama sobre o nosso coração. E é através deste amor que eu vou amar a mim mesma, vou amar a Deus e vou amar as pessoas. Não tem como, queridos, nós separarmos o amor. Não tem como eu chegar para você e falar, olha, a Deus você vai amar acima de tudo e vai amar. Mas é com esse mesmo caminho, esse mesmo amor que você vai precisar amar o teu próximo. E é com esse mesmo amor que você precisa amar a si mesmo. Porque muitas vezes nós amamos sim e achamos que amamos a Deus de todo o coração. Mas às vezes quando chega no lugar do próximo, eu não amo tanto assim. Talvez se fosse para Deus eu faria mais do que eu faria para o meu irmão. E talvez se fosse para Deus ou para o meu irmão, eu faria mais do que eu faço por mim mesmo. Só que, queridos, se nós não entendemos que há um amor ágape de Deus, se nós não entendemos que tudo que nós temos vem dele, e a Bíblia diz que os frutos do Espírito é amor. Ele começa falando de amor em Gálatas 5. Isso nos mostra que quando nós nos convertemos, quando nós servimos a Jesus, há um amor que vem sobre o nosso coração através do Espírito Santo.
E é através desse sentimento que ele gera em nós, e é através da identidade que ele vai criando em nós, de filhos amados, que nós precisamos amar, ser amados, e amar o próximo, e amar a Deus. Então, nós precisamos entender que tipo de fundamento existe no meu amor. Que tipo de sentimentos tem fundamentado o meu amor para com Deus? Será que eu amo a Deus simplesmente porque é uma regra? Porque é uma lei? E porque se eu não amar Ele, eu não vou para o céu? Será que eu amo a Deus simplesmente nos momentos onde eu estou precisando pra caramba dele? Que eu estou numa baita enrascada? Será que eu amo o meu próximo quando ele é bem próximo de mim mesmo? Como um pai, uma mãe, um irmão? Ou será que quando nós realmente olhamos para aquilo que acho que esse mês já foi até falado, acho que o pastor Teófilo ministrou a respeito do bom samaritano, né? Quando eu olho para qualquer pessoa que está ao meu lado, eu entendo que esse é o meu próximo. E eu consigo amar aquela pessoa do mesmo jeito, como talvez se Jesus se colocasse à minha frente, eu amaria. E quando eu olho para mim, quando eu olho para dentro de mim, você já parou para pensar o que você sente por você mesmo? Porque, queridos, a gente não percebe. Mas o que eu tenho sentido por mim mesmo é o que eu tenho dado para os outros. É o que eu tenho dado para Deus. E às vezes nós cuidamos de tudo em volta, mas esquecemos de olhar para dentro de nós. E esquecemos de amar a nós mesmos. Esquecemos de nos preocupar um pouquinho com a gente. E, queridos, para falar de amor nessa noite, eu vou tratar essas 3 linhas. Então, você não pode pegar uma linha só, porque se você pegar só a linha do amor próprio, você vai se tornar uma pessoa totalmente egoísta e egocêntrica. Se você pegar só o amor ao próximo, você vai se tornar uma pessoa vazia que vai dar para ela o que você não tem de você mesmo ou de Deus. E se você pegar só o amor a Deus, está errado, porque você não está cumprindo o mandamento. Então é um ciclo. É um círculo. É algo que nós não podemos desligar, mas tem que andar em conjunto. E é por isso que quando Jesus ele resume tudo, ele coloca as 3 vias de amor no mandamento. Ele diz amar a Deus, amar ao próximo e amar você mesmo. Não tem como desligar. E ele diz, um não é maior que o outro, porque o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. É tão importante quanto o primeiro, é tão indispensável quanto o primeiro. E nós precisamos agir assim. Então não separe na tua cabeça. Quando eu estiver falando um pouquinho de você mesmo, você não saia daqui com o pensamento, eu preciso pensar mais em mim, só em mim, só em mim. Quando eu estiver falando do próximo, você não vai fazer tudo para o outro e vai deixar Deus de lado. Você tem que pegar o conjunto da ministração. E você não pode separar. É um cordão de 3 dobras. É um círculo, é uma aliança. É uma aliança de amor que Deus fez. E Deus ama a Trindade. Deus é a Trindade. O círculo de amor que há na Trindade, ele é maravilhoso. Se você olhar para a Trindade, você vê o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. E você vê que um exalta o outro e um ama o outro. E nenhum despreza o outro, porque o amor não busca o seu próprio interesse. Mas o filho, quando vem para a terra, ao invés dele se auto-exaltar, ele diz, eu estou aqui para glorificar o meu pai. Tudo que eu faço foi o que meu pai mandou. Eu estou aqui por causa dele. E quando Jesus ele é batizado, Deus desce em forma de pombo e diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus poderia dizer, ele saiu para me glorificar. Mas ele diz, ele é o meu filho amado. Então o círculo de amor da Trindade é algo tão maravilhoso. Porque um ama mais do que o outro e um exalta o outro de uma maneira tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa. E Deus quer nos fazer entrar nesse círculo de amor.
Onde eu amo a Ele e exalto Ele, onde eu amo o meu próximo e exalto o meu próximo, e onde eu amo a mim mesma, mas eu não me exalto. Eu não me exalto. Senão eu entro numa linha de orgulho, de egocentrismo, que não é muito legal. Mas eu me amo. E por que eu me amo? Você pode olhar para você mesmo e falar assim: por que eu preciso me amar? Eu sou um ser tão desprezível. Eu sou uma pessoa que erro tanto. Eu sou uma pessoa que não mereço ser amada por mim mesma. Ou a minha história talvez não me permitiu provar nada de amor. Mas, queridos, quando nós entendemos e olhamos para as afirmações do Pai a respeito do Filho, que é tão lindo. Se você ler Colossenses, se você ler Hebreus, o Pai dizendo tudo que eu fiz convergir no meu Filho. E tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Agora o Pai falando do Filho. O Filho fala que tudo é para a glória do Pai. E o Pai fala que tudo é para a glória do Filho. Mas, queridos, tudo que Deus fez, a prova de amor que Ele nos deu, mandando o seu Filho para cá, Ele mexeu em algo dentro de nós chamado identidade. E você quer saber por que nós precisamos nos valorizar e nos amar? Por mais que nossos julgamentos talvez nos condenem, é porque nós precisamos nos ver como Deus nos vê. E quando Deus olha para você e para mim, Ele não olha os seus defeitos, mas Ele vê que você é justiça dEle. Ele é o teu Pai e Ele vê que você é o Filho amado dEle. Que quando Ele mandou Jesus há 2000 anos atrás para a cruz, Ele já sabia que você ia estar aqui. E Jesus já morreu por você. Então a nossa identidade em Cristo é que somos filhos, somos herdeiros e somos amados com esse amor incondicional. Queridos, quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, nós mudamos um pouquinho a maneira de nos enxergar. Nós não vamos nos enxergar com orgulho, mas nós vamos enxergar com a afirmação de um Pai que nos ama, que cuida de nós, e nós nos sentimos amados e cuidados por Ele. E quando eu me sinto amado e cuidado por Deus, eu consigo então me amar, porque eu olho, por mais que eu olhe para mim mesmo e eu veja defeitos, e eu veja situações que não têm mudança, eu sei de uma verdade que existe um Pai que me ama e sobre mim está o amor incondicional dele. E através desse amor que entra na minha vida e que vai quebrando traumas, quebrando barreiras, mudando a minha história, eu consigo amar o meu próximo. E aí eu vou fechando aquele círculo de amor do grande mandamento que Jesus deixou para nós. E nessa noite, eu quero conversar um pouquinho com você a respeito de 2 personagens bíblicos que eu acho muito interessante e que figura bem o que nós vamos falar. E, na verdade, foi o texto que Deus mexeu comigo quando eu comecei a preparar essa palavra. O primeiro texto eu não vou pedir para você abrir, porque é bem conhecido. Só vou citar algumas coisas, você conhece a história. Eu quero falar a respeito de Marta e Maria. Então, a gente sabe que a primeira aparição delas na Bíblia está lá em Lucas 10. Eu gosto da versão de Lucas 10. E ali nós vemos 2 irmãs, e também tem Lázaro, mas Lázaro não entra na comparação da história. E nós vemos 2 irmãs que estão ali, estão em casa, mulheres que amam a Jesus, que conheciam, que eram amigas de Jesus, e estavam ali na sua casa e de repente o mestre chega. O mestre chega com a sua comitiva de 12 discípulos e fala: oi, vim jantar. Naquela época não tinha internet, não tinha celular. Então, eu imagino o desespero ali das 2 irmãs pensando o que nós vamos fazer para essa cambada de homem comer. Porque 13 homens, e homem, né, gente? Come pra caramba.
Vai saber se não tinha mais gente envolvida no negócio. Mas pelo menos Jesus e os seus discípulos estavam ali. Então falou em Jesus, já pensou, mais 12 para comer. Fazer comida para 13 homens. Coloca no lugar delas. E a gente conhece muito bem a história. Que Jesus chega, se senta na sala, e que Marta fica doidinha lá na cozinha, preparando tudo, e desesperada com tudo que estava acontecendo, e pensando o que ia servir para eles, e Maria lá, aos pés de Jesus, sentada, ouvindo o que o Pai, estava falando através do Filho. Eu imagino a cara de Maria, assim, porque, pelo que a gente vai vendo na história, ela não levanta nenhuma vez para ajudar Marta. E ela fica ali, debruçada nos pés de Jesus, ouvindo as histórias, as verdades do reino. Com certeza ele falou sobre o amor do Pai. E ela está ali ouvindo aquela história. Mas, queridos, nesse simples capítulo, nós conseguimos tirar muitas coisas. E no final, eu oro que você entenda o que eu quero te passar nessa noite. Mas eu vou te contar toda a história e tudo que Deus começou a ministrar ao meu coração, para que no final você entenda em nome de Jesus. Mas Marta estava ali. Marta também amava Jesus. Mas o amor dela era baseado nas coisas. Era baseado no serviço. Era baseado no fazer. A gente vê que Marta, coitada dessa Marta, eu fiquei com dó dela, sabe? Eu fico com dó. Porque, coitada, até hoje ela é apedrejada nas ministrações. Poxa, eu me coloco no lugar dela. Eu imagino, assim, o meu desespero em chegar a 13 pessoas na tua casa. Você vê aquele teu tapete branquinho, aqueles homens, que estavam caminhando o dia inteiro lá na terra, pisando ali. E você tem uma irmã, que você espera que ela te ajude, e você olha na sala e ela está lá. Ai, Jesus. E a Marta está lá. Eu sei que chegou uma hora que ela com certeza começou a bater as panelas assim no fogão, jogar as coisas no chão, para ver se Maria se tocava, e ia lá ajudar ela. Porque tem uma hora que ela começa a ficar com raiva, ela começa a ficar brava, e a Bíblia fala isso. E olha que ela perde a cabecinha. Ela chega para Jesus e fala, você não vai fazer nada? Tipo assim, você chegou com mais 12 na minha casa, a minha irmã está aí, só babando, e você não vai fazer nada? Queridos, quando nós invertemos o fundamento do nosso amor, nós esquecemos quem é Deus na nossa vida. E às vezes as coisas não dão certo e a gente olha lá para cima e fala, você não vai fazer nada, não? Você não está vendo aqui a situação que eu estou? Quando você vai se levantar e fazer alguma coisa por mim? Porque a minha irmã do lado, ela ora bem menos que eu. Ela faz muito menos que eu. E para ela dá tudo certo. Quando nós começamos a amar, fundamentado no serviço e nas coisas. E já vou fazer um parênteses. Servir não é errado. Mas, como o Augusto já ministrou, hoje, para nós, há uma maneira correta de se fazer. Com sentimentos corretos. E Marta simplesmente, ela estava ali. E ela talvez esperava que Jesus também a reconhecesse. Mas ela perde a noção de que ele era o próprio Deus. E ela chega cobrando ele, falando, viu, você não vai fazer nada? Você não vai falar para essa menina aí folgada, levantar dos teus pés e vir me ajudar? Queridos, Marta, infelizmente, se nós tirássemos tudo que ela estava fazendo das mãos dela, talvez ela ia ficar muito perdida. E ela não saberia como demonstrar o seu amor a Jesus. O problema de nós basearmos a nossa vida e o nosso amor em serviço, eu amo pelo que eu faço. É que quando as coisas saem de nós, a gente fica igual uma barata tonta. A gente não sabe o que fazer, porque a gente só sabe fazer. E aí vai uma de graça para o ministério de louvor.
Muitas vezes nós amamos a Deus e estamos ali ministrando, porque temos o dom, porque fomos chamados para isso. Mas e se tirar um instrumento da tua mão? Se tirar o microfone da sua boca, você consegue amar a Deus? Queridos, uma igreja baseada em ferramentas, quando as ferramentas se quebram, quando as ferramentas se vão, a igreja não sabe o que fazer. E vamos lembrar quem é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Uma igreja não pode estar fundamentada nas ferramentas que o Espírito Santo nos dá. Uma igreja ela tem que estar fundamentada num relacionamento íntimo com o noivo. Queridos, não é errado servir. E nós temos o projeto do voluntariado, nós estamos aqui toda semana. Se você quer servir na casa, venha. Porque é importante. Mas quando nós entendemos a maneira que Deus nos ama, eu começo a pensar como Maria e não como Marta. É importante servir. Mas eu não sirvo para ser amada. Eu sirvo porque eu sou amado. Isso é muito diferente. Muito diferente. Marta amava, talvez por uma obrigação. Eu preciso amar Jesus e eu preciso então fazer. Mas por que ela não chega então e fala assim, negócio é o seguinte, Jesus está na minha casa. Jesus está aqui. Vocês vão jejuar hoje. Ou vocês vão comer o que tem pronto na geladeira. Mas eu quero ficar aos pés dele também. Só que às vezes, se o nosso amor está fundamentado nas coisas, queridos, nós não conseguimos pensar em outra coisa que não seja fazer. Qual foi a última vez que você entrou na presença de Jesus sem fazer nada? Qual foi a última vez que você entrou na presença de Jesus para se relacionar com Ele? Como um noivo. Quando nós começamos a olhar o que nós estamos fazendo, nós começamos a entender a maneira que eu tenho amado a Deus. E quando Jesus, ele fala para a noiva se preparar, ele não diz, eu quero uma noiva cheia de dons. Eu quero uma noiva que faça algo por mim. Ele diz, eu quero uma noiva que me ame. Que me ame. Que me ame. E que entenda o amor que eu tenho por ela. Queridos, o que vai fazer nós sairmos dessa linha serviçal e entrarmos numa linha de amar a Deus por prazer e servir por prazer e amor, é eu entender o que Ele fez por mim. E aí nós vemos Maria. Maria, o amor dela não era baseado nas coisas, era baseado nas pessoas. Tanto que ela escolheu estar com a pessoa de Jesus. Ela escolheu estar ali aos pés dele. Ela quebrou paradigmas. Ela correu o risco de depois a irmã dela vir e dar uma varada nela. Brigar com ela. Não teve medo do julgamento da irmã, apesar de que a irmã a julgou mesmo na frente de Jesus e todos aqueles homens. Porque Lucas 10 fala isso. Mas ela teve uma ousadia de estar ali, amando a Jesus de todo o coração. E ela simplesmente queria amar a Deus sobre todas as coisas. Principalmente acima dela mesma. Onde ela deixa a reputação de lado, onde ela deixa os paradigmas de lado, onde ela deixa os medos de lado, e ela vai aos pés de Jesus. E queridos, nós olhamos para esse texto de Lucas 10, e sim, nós terminamos ele crucificando Marta, exaltando Maria,
Mas aí tem uma outra passagem que mexe demais comigo, que é uma outra passagem que envolve essas duas personagens de novo. E aí, se nós vivemos como Marta, amando a Deus somente pelo que eu faço, eu sempre acho que está tudo bem. Eu estou fazendo para Deus, então Ele vai me abençoar. Eu estou trabalhando para Ele, então Ele vai fazer. Eu estou trabalhando e servindo as pessoas, então eu vou ser abençoada. E a gente acha que isso não muda nada perante Jesus. E a gente acha que Jesus vai me abençoar igual Ele abençoa a Maria que está fazendo aquilo. Mas, infelizmente, há uma diferença na reação de Jesus com as minhas atitudes. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Não faz. Ele ama a todos do mesmo jeito. Mas Ele faz acepção de atitudes. E eu movo o coração de Deus com a atitude do meu coração. Eu movo o que Deus quer fazer na minha vida com o jeito que eu faço as coisas. Com o modo que eu me posiciono. E, queridos, eu queria que você abrisse comigo, então, no livro de João, capítulo 11. Livro de João, capítulo 11. Nós vamos ler. Deixa eu ver a partir de qual versículo. A partir do versículo 20, eu quero que você preste bem atenção. João 11, 20 fala assim. Marta, aliás, olha aqui um pouquinho. Deixa eu te explicar o contexto, né? Senão a gente vai começar no meio de um texto e você não vai entender. Lázaro estava doente. Lázaro era irmão de Marta e Maria. E Jesus estava em outra cidade, longe dali. E avisam Jesus que Lázaro está doente. E Jesus fala, eu sei que ele está doente. E aí os discípulos falam, Jesus, mas ele é teu amigo, você não vai fazer nada? Eu sei que ele dorme. Nessas alturas, Lázaro já tinha morrido. E Jesus já sabia que ele tinha morrido. Ele fala, ele só está dormindo. Não, Jesus, mas a gente tem que ir lá. O Senhor tem que ir lá fazer alguma coisa. A gente vai. E aí, no meio do caminho, indo para lá, para a casa de Lázaro, algumas pessoas param Jesus, ele resolve parar, conversar. E os discípulos, Jesus, vamos lá. Lázaro está lá. Lázaro está doente, ele precisa da sua ajuda. E Jesus vai, na calma dele, no tempo dele. E talvez, se nós lêssemos só essa parte do texto, a gente ia pensar, Jesus às vezes se atrasa na nossa vida. Eu quero te dizer, queridos, que ele sempre está no tempo certo. Sempre. Ele não se atrasa. E essa é a história. Então Lázaro chega a morrer. Já fazia 3 dias que ele estava morto quando Jesus chega. E ele chega ali. E aí vão lá na casa avisar Marta que Jesus tinha chegado. Elas estavam muito tristes com Jesus. Porque se Jesus tivesse chego antes, poderia fazer alguma coisa. Então presta atenção no posicionamento do coração das duas personagens que nós estamos avaliando nessa noite. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Querido, só para fazer um parênteses, Maria não sabia que Jesus tinha chego, tá? Não é para você pensar, nossa, ela sabia que Jesus chegou e ela ficou sentada. Não, só avisaram Marta e Marta saiu. 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Vamos parar por aqui. Se nós avaliarmos o discurso de Marta,
quando ela encontra Jesus, nós vemos que é cheio de uma justiça. Porque, queridos, quem ama a Deus pelo que faz, é cheio de justiça própria. Porque eu estou fazendo para ser amada. É aquela coisa assim, eu estou fazendo, então eu mereço ser amada. E nós não temos um entendimento que Deus nos ama independente do que eu faço. E Marta chega a Jesus cheio dessa justiça. Se você tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Queridos, Marta não conhecia Jesus. Porque se ela reconhecesse, ela chegava a ele com fé que ele poderia fazer um milagre. Ele já tinha feito tantos milagres. E ele fala assim, Marta, eu sou a ressurreição. Ela fala, eu sei, meu irmão vai ressuscitar no último dia quando você voltar de novo. Uou, alô? Com quem você está falando, Marta? Marta estava falando com alguém que ela não conhecia. Ela não sabia do poder de Jesus, apesar de ter visto. Porque quando nós nos baseamos nas coisas que fazemos, nós não enxergamos quem Jesus é, mas só o que ele faz. É a nossa visão, é a nossa lente que está sobre os nossos olhos. Então eu amo a Deus porque ele faz por mim. Então eu faço as coisas para ser amada por Deus. E eu amo a Deus se ele faz por mim. E eu amo o meu próximo se ele faz algo por mim. E eu amo a mim mesma se as coisas colaborarem em volta. Tudo fica mais difícil. A lente que nós enxergamos o mundo é através das coisas. Mas Jesus é uma pessoa. E ele é totalmente relacional. Ele é uma pessoa que se relaciona com o homem. E tudo o que ele fez foi para que você pudesse ser amado. Então, se nós olharmos para as características de Marta, ela fala como se ela fosse uma viúva abandonada. Ela não era noiva de Jesus. Ela não tinha esse entendimento. Porque ela não se relacionava com ele. Ela só fazia, mas ela não sabia quem ele era. Então, na visão dela, ela não era noiva de Cristo. Ela era uma viúva abandonada, brava. Porque a culpa era dele. Se ele tivesse feito alguma coisa. Se ele tivesse chegado antes. E, queridos, quantas vezes nós vivemos assim, baseados na nossa justiça? Se Jesus tivesse feito algo, não teria dado errado. Se eu não tivesse gastado meu tempo ajudando tal pessoa, eu poderia ter feito alguma coisa. Justiça própria com nós mesmos. Ah, você é assim? Pois então eu vou judiar de você. Não vou me amar. Não vou comer. Vou ficar sem comer. E a pessoa vai se autopunindo. Autopunindo. E o que ela vai dar para o outro que está do lado dela? Ela pode até fingir que ela ama. Mas, queridos, Deus está olhando o nosso coração. Você pode até fingir que ama uma pessoa do lado, mas Deus está olhando lá de cima e falando, meu Deus, essa foi engraçada, né? Você não deu risada, mas eu achei engraçado. Deus olha lá de cima e diz, meu Deus. O que está saindo do coração dessa pessoa não é amor. O que está saindo é justiça própria. Ela está fazendo só para aliviar a consciência. Ou para ser amada ainda mais, né? Ah, eu amo as pessoas, mas no fundo o que ela quer é que as pessoas a amem pelo que ela faz. Ela não é ela mesma. Ela abraça porque no fundo ela quer que as pessoas a abracem. Ela faz porque no fundo ela quer que façam para ela. E quando nós ficamos nessa linha da justiça, queridos, isso é muito cansativo. Isso vai gerando dentro de nós uma mentira. Uma mentira. E quando nós olhamos para Marcos, que nós lemos no início, amando nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e amando o nosso próximo como a nós mesmos, nós nos perguntamos que tipo de amor, de fato, tem saído dessa fonte. Que tipo de sentimentos? Porque às vezes por trás de um falso amor tem um orgulho, tem uma cobrança. Ah, eu te amo, mas eu vou cobrar de você. Eu vou cobrar que você me ame. Eu estou fazendo isso por você por amor, mas você vai ter que fazer algo por mim.
Senão eu vou me sentir muito injustiçado. Porque a pessoa que faz, queridos, para ser amado, ela vive só nesses pensamentos de justiça. Ela não faz porque ama. Ela não entende o amor de Deus por ela. E sabe, falar de Marta mexe muito comigo, porque se tem uma personagem que eu me identifiquei muito, foi a tal da Marta, infelizmente. Mas teve um dia que eu estava em casa, e eu, na verdade, assim, já sabia, né? Quando a gente começa a estudar, eu já sabia que a minha estrutura era baseada no fazer. Fazer para ser amada, fazer para ser reconhecida, fazer para me sentir bem comigo mesma, fazer. Eu não preciso orar, eu posso só fazer. Eu não preciso me relacionar com Jesus. Eu entro na presença de Jesus e eu começo. Eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, tenho que resolver aquilo. Então, quando eu comecei a amadurecer um pouquinho em Deus e conheci essa personagem, eu me identifiquei muito com ela, por isso que eu tenho dó dela. Coitada, quem ia fazer comida? Quem ia limpar a casa se Maria numa folgada, né? Fico pensando. Mas, queridos, apesar da gente saber, né? Parece que quando a gente ouve uma voz de Deus no teu interior, é algo que mexe mais. E um dia eu estava em casa, faz tempo já, e estava ali com a Bíblia aberta na minha frente, eu não lembro o que eu estava fazendo, não sei se eu estava vendo uma pregação, eu não lembro o que eu estava fazendo. E de repente, assim, veio aquela voz no meu ouvido, falando assim: você me serve baseado nas coisas. Aí você fala: ai meu Deus, qual vai ser a próxima frase? Né? Tudo que você faz é baseado no fazer. O jeito que você me ama é baseado no fazer. Se eu tirar de você tudo o que você faz e te colocar numa cama que você não possa fazer mais nada na tua vida, o que você vai fazer? E, queridos, eu lembro que na época eu me aconselhei e era aquela coisa assim: eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que ler, eu vou orar porque eu tenho que fazer, eu vou ler o livro porque eu tenho que ler, eu tenho. E se eu não li a Bíblia, 5 capítulos naquele dia, no outro dia eu já estava me martirizando e eu tinha que ler 10 capítulos. E se eu não orei 1 hora naquele dia, no outro dia eu tinha que orar 1 hora do dia, mais o que faltou do outro dia. Sabe aquela coisa assim? Do fazer. Mas qual era o sentimento que vinha no meu coração? Peso, angústia muitas vezes, porque, tem que servir esse Deus, mas, Deus, eu te amo de todo o coração, mas às vezes é pesado, é um desprazer. Eram os sentimentos que tinha no coração de Marta, quando ela estava na cozinha, cozinhando para o mestre, e ela começa a bater as panelas. Ela podia estar lá cozinhando, falando: uau, eu estou cozinhando para Jesus! Eu tive o privilégio de cozinhar para Ele. E quando todo mundo chegar lá no céu, vai dizer: ah, Marta, você cozinhou para Jesus. Ela podia ter feito com amor. Não podia? Ela podia ter servido de uma maneira diferente. Ela podia ter amado Jesus estar na sua casa e servir. Falar: tudo bem, combinar com a Maria. No começo você fica aí, eu vou fazer a janta, mas depois você vai lavar a louça e eu vou ficar no pé dele. Ela podia. Querido, sempre há um jeitinho, sempre há uma saída para amar Jesus. Quem não faz, está dando desculpa. Mas sempre tem um jeito. E eu olhava para mim e eu pensava: não tem jeito. Até que, olha só, eu não vou te aconselhar a fazer isso. Mas eu fui aconselhada porque era tão grave a minha situação. Queridos, tudo que eu olho para trás eu falo: meu Deus, eu fiz tanta coisa. Eu fiz tanta coisa que eu não queria fazer só para agradar os outros. Então, quando eu olho para Marta, eu me identifico muito com isso. E voltando ao que eu ia te falar, que eu fui aconselhada a fazer na época, que eu nunca vou aconselhar você a fazer, mas para mim funcionou, porque era uma coisa muito forte. Como um tratamento, assim, junto com psicóloga e pastora.
Larissa, você vai ficar tanto tempo sem orar e sem ler a Bíblia. Eu falei, o quê? Você está me aconselhando a fazer isso? Você precisa entender que Deus vai te amar e que você vai ler a Bíblia com amor. Só que enquanto você não sair dessa escravidão que você vive, você precisa fazer um tratamento de choque com você mesmo. E queridos, para mim foi torturante. Só que sabe o que foi legal? É que eu não consegui ficar aqueles dias que elas me falaram para ficar sem fazer. Só que quando eu vi, eu estava fazendo sem peso. Eu estava orando com prazer. Eu pegava a Bíblia e uau, eu não tinha que seguir uma sequência que eu tinha colocado na minha cabeça. Eu li o que eu queria. Aquele dia eu estou afim de ler Salmos, eu vou ler Salmos. Aquele dia eu estou afim de ler João, eu vou ler João. Porque, queridos, eu era tão chata, tão correta, que se eu criasse uma regra para mim, que eu tinha que ler o Novo Testamento e algum dia passasse na minha cabeça ler Gênesis, não, eu não posso sair da regra que eu criei. E eu era inimiga das minhas próprias regras. E como você vai amar você mesma sendo assim? E a gente conhece um Deus que é Deus de liberdade. Um Deus que te ama e quer te ver livre. Não para não orar e ler a Bíblia, mas quer te ver fazendo isso com amor. Agora, olha só o posicionamento de Maria quando ela encontra Jesus. O cenário é o mesmo. Lázaro estava morto. Jesus estava atrasado na cabeça delas. Marta vai chamar Maria e olha só. No versículo 29. Maria, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Detalhe, olha para mim, a gente já volta ao texto. Marta falou com Jesus. O que Jesus fez? Nada. Ele não fez nada. Ele permaneceu onde ele estava. Vamos continuar, 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Olha a diferença, né, do posicionamento dela. Lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Querido, se você olhar para a frase que Marta falou quando encontrou Jesus e para a frase que Maria falou, é a mesma coisa. Mas Maria, detalhe, né? Maria é a mesma que quebrou aquele perfume caro nos pés de Jesus, secou os pés com seus cabelos. Então ela conhecia o noivo, ela tinha um relacionamento com ele. E ela chega e vai para os seus pés, como ela sempre estava, no lugar que ela sempre estava. E olha o que acontece. Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E a partir dali, você conhece a história, ele vai até o túmulo e ressuscita Lázaro. Queridos, para mim é muito claro a diferença de amor que existia entre as duas irmãs. Um amor fundamentado nas coisas, um amor fundamentado no que eu faço. E Maria, por sua vez, com um amor fundamentado em quem Jesus era. E um amor fundamentado em quem ela era por causa dele. Isso é muito importante você entender. Quem você é por causa de Cristo. Quem você é quando Cristo te olha. E há uma diferença no posicionamento de Jesus e que nós não podemos deixar passar. Queridos, o amor baseado na justiça, o amor baseado no fazer, o amor baseado nas coisas, ele não move o coração de Deus. Jesus ficou parado naquele lugar.
Jesus, ele poderia ter pedido para as pessoas em volta, me levem até o túmulo. Ali todo mundo sabia onde estava o túmulo, mas ele simplesmente não faz nada, porque aquele diálogo de justiça própria de Marta não mexe com o coração dele. Não gera nada nele. Não que ele não amasse a Marta. Ele amava a Marta. Tanto que ele olha para ela lá na casa e fala, Marta, Marta, você deveria ter escolhido a melhor parte. Queridos, em Cristo, há sempre uma parte boa, mas há sempre algo melhor. E nós precisamos escolher sempre o melhor. Sabe, Jesus fica parado então, porque ele não quer pessoas que amem a ele, porque tem que amar. Ele não quer pessoas que amem a ele e que isso seja pesado para as pessoas. Mas o tipo de amor que Maria veio lançando-se aos pés dele, e queridos, não foi a atitude de se lançar aos pés, mas foi por quem Maria era diante dele. Esse amor moveu o coração de Jesus em favor dela. E a Bíblia diz que Jesus se compadeceu dela e moveu em favor. Quando eu entendo o amor de Deus por mim, e quando eu amo a Deus através deste amor, e quando eu me amo através desse amor, e quando eu amo o meu próximo através desse amor, esse amor vai ser bondoso, vai ser paciente, não vai buscar os seus próprios interesses, vai ser um amor sincero, um amor puro e um amor que se compadece. Queridos, não há como a gente falar de amor aqui sem falar da compaixão. Jesus se compadeceu de Maria. Muitas vezes nós nos perguntamos, Deus, por que o Senhor não faz nada na minha vida? Queridos, Deus faz. Mas é o seu coração que vai mover o coração dele. E através da compaixão, ele vai fazer na sua vida. Quantas pessoas estão esperando o seu milagre? Mas sabe o que acontece? Se Jesus está parado na sua vida, preste atenção como você tem amado a Ele, a você mesmo e as pessoas. Como eu falei, não há como a gente separar os amores. Porque é algo que a gente recebe de Deus, tudo vem dele. Nós como seres humanos, nós não temos a capacidade de amar que Deus tem. Mas através do fruto do Espírito, nós recebemos a mesma capacidade de amar. Mas não é por nós, não é porque eu faço, mas é porque tudo vem dele. E se esse amor está em mim, eu tenho revelação de quem eu sou diante dele, eu consigo me amar e me aceitar, e amar o outro é fácil. Porque eu vou amar ele, porque eu me compadeço dele, porque eu também amo a Deus. Então, queridos, eu não estou falando que não é para você servir, que não é para você fazer, mas eu estou falando que é para você fazer de um jeito certo. E que amor, amar as pessoas, demonstrar amor para as pessoas, está ligado sim ao serviço. Como eu vou demonstrar amor a uma pessoa se eu não fizer nada por ela? Mas isso vai gerar prazer dentro de mim. Eu não vou servir para ser amado, mas eu vou servir porque eu amo. Isso é diferente. Isso é diferente. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Maria move o coração de Jesus porque a linguagem que ela usa é a linguagem dele. E ele é amor. Queridos, nós precisamos ter a linguagem do reino. A maneira que Maria chega a Jesus. Ela fala a mesma coisa que a sua irmã falou, exceto o discurso de justiça própria. Mas a primeira frase é a mesma, é igual. Mas ela não falou mais nada. Ela simplesmente chorou aos pés de Jesus, porque ela sabia que ali estava o único capaz de mover em favor dela.
Querido, se você nessa noite entender o amor maravilhoso que Deus tem por você, já é um grande começo. Como eu falei, o serviço, ele está envolvido na demonstração de amor e não no sentimento do amor em si. E Deus, sabendo disso, Ele manda Jesus. Essa é a maior demonstração de amor que Deus poderia fazer por mim e por você. A parte dele, para te convencer desse amor, Ele já fez. Ele manifestou o seu amor através do Filho. Essa foi a manifestação e foi o que Deus fez por nós. E sendo bem sincero, Ele não precisava fazer mais nada. Mais nada. Porque tudo o que Jesus fez por nós na cruz já é grande coisa. E nós nunca conseguiríamos sozinhos. Deus já demonstrou. Deus já falou através da sua palavra que Ele te ama, que Ele tem um amor incondicional por você. Mas, queridos, talvez você ainda não consegue compreender e entender esse amor de uma maneira completa. Mas eu quero orar nessa noite para que o Espírito Santo gere esse amor no seu coração. Encha o nosso coração com esse amor incondicional, para que eu ame a Deus de uma maneira correta, para que eu olhe para mim e eu olhe para mim com as lentes do amor de Deus. Eu sou amado, eu posso ser amado, Deus me ama e se preocupa comigo. Não numa visão egocêntrica, queridos, não de uma maneira egoísta, não de uma maneira orgulhosa, mas de uma maneira onde o nosso coração, ele é grato. Ele é grato por esse amor. E sabe quando você entende esse amor e aquilo cai no teu coração, amar o próximo se torna muito fácil. Se torna fácil. Porque nós conseguimos valorizar a nós mesmos. Então, para eu valorizar o meu irmão que está do meu lado, é simples e é fácil. Eu queria nessa noite que você pudesse ter um tempo com o teu noivo. Pudesse fechar os seus olhos. Pudesse, assim como Maria, não se preocupar com a pessoa que está ao seu lado. Não se preocupar com a sua reputação. Mas que você pudesse nessa noite realmente abrir o seu coração para o seu Deus. E querido, se nessa noite você percebe que o seu coração ele não consegue ainda compreender todo esse amor, coloque a mão sobre o seu coração e comece a orar nessa noite. Pai, nós não queremos te servir como Marta. Nós não queremos te amar por uma obrigação. Nós não queremos te amar baseado nas ferramentas que o Senhor tem nos dado. Nós não queremos te adorar com as nossas ferramentas. Mas nós queremos te amar com o coração de Maria. Um coração que move o seu coração. Um coração que se relaciona contigo, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos em ti. Espírito Santo de Deus, eu oro, que nessa noite o Senhor afirme a nossa identidade, que nós somos filhos amados, que nós somos filhos queridos, que o Senhor enviou o seu Filho para nos amar de uma maneira incondicional. Eu quero declarar nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo nos levando à revelação do Seu amor. Revela-nos o Seu amor, Pai. Revela-nos o Seu amor.